Olá, hoje vamos falar de Josina Machel, companheira de Samora Machel, do qual já apresentamos aqui uma breve biografia e os seus princípios políticos filosóficos. Samora Machel foi uma das lideranças do movimento de independência de Moçambique. E hoje, então, falaremos da sua companheira, também militante, intelectual, embora tenha morrido muito prematuramente. Josina Abiatar Mutemba nasceu no dia 10 de agosto de 1945, na província de Inhambane, ao sul de Moçambique. Filha de Sansão Mutemba e Alfina Oibiana, irmã gêmea de Belmiro, irmã de mais 5 irmãs e 2 irmãos. Ela nasceu no contexto da intensificação das políticas colonialistas, aumentando a opressão econômica e política para atender às demandas de Portugal depois da Segunda Guerra Mundial. O discurso, abre aspas, civilizador português taxava a mulher como indolente e indisciplinada, retirando-lhe o lugar nas esferas públicas, e introduziu uma legislação que trazia grande controle sobre o corpo feminino, além de outras leis que impunham o trabalho forçado nas minas de ouro da África do Sul, o chibalo, que impactava a vida familiar e a organização social. Seu pai era professor e depois se formou em enfermagem, o que possibilitou garantir estudo aos filhos, um privilégio conseguido por poucos em Moçambique colonial. A família Mutemba viveu em Lourenço Marques, atual Maputo, João Belo, Niassa e Mocimboa da Praia, o que permitiu a Josina conhecer boa parte da realidade moçambicana com suas diferentes culturas, desde o norte matrilinear ao sul patrilinear. Mas o pai, sempre engajado nas manifestações políticas, foi perseguido pela Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, que era a polícia portuguesa. Ele foi preso com material, entre aspas, subversivo. Em Lourenço Marques, Josina cursou o ensino primário oficial, destinado majoritariamente à população branca, que era menos de 2% das matrículas eram de negros, assimilados. Josina logo se interessou por política, ingressou junto com suas irmãs Esperança e Juvenália no núcleo de estudantes secundaristas de Moçambique, fundado por Eduardo Mondlane em 1949. A organização estudantil visava melhorar as oportunidades dos negros e incluir temas das histórias, culturas locais nos currículos, além de protestar contra os abusos coloniais que impediam o acesso da população aos circuitos de lazer. Sobre a mira da PIDE, o núcleo se proclamava como um grupo de estudos e classificava suas atividades
como culturais. Então, nesse período, o ensino em Moçambique, voltado para a elite branca e, como se disse, para alguns assimilados, assimilados eram aquelas pessoas mais do meio urbano que, de certa forma, vamos dizer assim, aderiram a alguns costumes portugueses, né? Uma forma, talvez, também de alcançar para os filhos algumas benesses advindas do Império Português. Havia, inclusive, um estatuto chamado Estatuto do Indigenato, onde dizia as qualidades que deveria ter uma pessoa para ser considerada uma pessoa assimilada. Então tinha essas três categorias: o branco colonizador, o assimilado, o africano ou moçambicano, nesse caso, a moçambicana, que, vamos dizer assim, aderiam a alguns costumes portugueses, inclusive a língua portuguesa, os hábitos, né, dos portugueses, e os indígenas, que era a população nativa que não falava a língua do colonizador, que procurava manter os seus costumes. Eu quero dizer que nem todo assimilado era um vendido, vamos dizer assim. Muitas vezes, se parecer assimilado, era uma forma, uma estratégia de sobrevivência. Uma frase, um depoimento de Josina Machel, disse ela: antes da luta mesmo, na nossa sociedade, as mulheres tinham posição inferior. Hoje, na Frelimo, a mulher moçambicana tem voz e um importante papel a desempenhar. Pode exprimir as suas opiniões, tem liberdade de dizer o que quiser, tem os mesmos direitos e deveres que qualquer outro militante, porque a moçambicana, porque nosso partido não há discriminação baseada no sexo. Então, Josina aqui está falando da diferença da posição da mulher moçambicana durante o período colonialista e no período pós-colonialista, no período de independência. Então, a Josina Machel, ela buscou, vamos dizer assim, o lugar da mulher moçambicana na sociedade moçambicana liberta. Então, Josina Machel nos remete à luta da mulher africana no contexto da independência, no processo de independência de Moçambique, da metrópole portuguesa. Josina Machel não foi exceção. Nós temos outras mulheres que também tiveram um papel determinante nos processos de independências das diversas antigas colônias em África, lembrando a luta de suas ancestrais, como Nzinga, a rainha Ginga, da qual falaremos também aqui nesse canal Africanidades Conectadas. Nós estamos usando como referência dessas mulheres africanas guerreiras, dessas rainhas, a obra organizada pela professora Mariana Brax Fonseca, Poderosas Rainhas Africanas. A Mariana, ela é professora de História da África da Universidade Federal de Sergipe e pesquisa sobre a África,
sobretudo com ênfase na presença, na participação das mulheres, tanto do passado como do presente. Então, foi a partir dessa obra que nós apresentamos aqui uma brevíssima biografia e atuação de Josina Machel. Novembro, mês da consciência negra, mês em que refletimos para além da população africana na diáspora, na condição de escravizados. Mês de novembro é o momento em que nós damos ênfase, mais do que nunca, à ação, à presença da população negra na diáspora e na África. Por que se criou o 20 de novembro como um dia de referência da população negra? Exaltando as lutas dos povos escravizados no Brasil, na figura de Zumbi dos Palmares. Também um contraponto a uma data que durante muito tempo foi visto como uma data magna da população negra pela historiografia tradicional oficial, que é o 13 de maio. Mas, na verdade, o 13 de maio acabava dando ênfase à princesa Isabel e deixando a população que lutou contra a escravidão, a população negra que lutou contra a escravidão, acabava sendo vista como coadjuvantes. Então, quando criou-se o 20 de novembro, é para mostrar o protagonismo da população negra na luta contra a escravidão, mas não só contra a escravidão, contra todas as formas de discriminação, sobretudo a discriminação racial. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Zumbi vive, Palmares é eterno.